Oi, tô eu aqui de novo, nessa manhã linda, ensolarada. Mentira. É a mesma manhã do vídeo que eu... Quer dizer, ainda vou jogar, mas daqui a pouco. Eu vou colocar os dois vídeos hoje. Hoje vai ser diferente. Eu tava tantos dias sem, aí eu tava com essas ideias e tô aqui, de novo, na ponta do Rio Açu. Olha que cenário maravilhoso, gente. Aqui, olha, é como uma pontezinha que tem. Ali os carros passando lá em cima. E aqui, olha, sinal de muita paz e tranquilidade. Fora eu, assim, não tô vendo nenhum outro ser humano, pelo menos não que a minha vista possa alcançar aqui. Mas vamos direto ao assunto, que já tem muitos prolegômenos no vídeo anterior, que vai ser postado antes desse, né? Esse está sendo gravado depois, mas o outro vai ser postado antes. Mas enfim, espero que o som dos carros passando não atrapalhe. Vou até colocar a câmera um pouquinho mais perto aqui. Eu já falei aqui, não tem muito tempo, acho que tem uns 2 meses, uns 3 meses assim, sobre a parábola do semeador, né, que Jesus, ele explicava as coisas do reino de Deus através de parábolas, histórias, comparativos, ilustrações, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. E algumas vezes nem entendiam, tinham o entendimento cego, assim, cegado. Mas a parábola do semeador eu não vou repetir, porque já tem um vídeo falando sobre isso, que o semeador sai e lança sementes na beira do caminho, que seca, nos espinhos que são sufocados, na parte rasa, não tem profundidade, não cria raiz, morre e tal. E depois a boa semente, que ela é lançada, e aí ela frutifica, e enfim, a semente germina e frutifica e dá muitos frutos a partir daí. Só que às vezes a gente tem que entender que é o seguinte, às vezes a gente lança uma semente, uma coisa, a semente é maravilhosa aqui e tal, e quando a gente fala de semente, né, cereal, digamos assim, feijão, milho, se você plantar feijão não vai dar milho. Se você plantar milho não vai dar sorgo, a não ser que tenha alguma coisa ali junto com aquela semente, enfim, um sorgo transgênico, um milho transgênico, mas enfim, eu estou já viajando na maionese. O que você planta geralmente dá. Agora, a qualidade do que dá, aí depende de muita coisa. Depende de condições climáticas, depende de adubação, depende de solo. Eu não sou engenheiro agrônomo nem técnico agrícola, mas, assim, minimamente a gente sabe que o crescimento e o desenvolvimento de uma planta vai depender do que você ponha nela, como adubação, como irrigação e, enfim, o tipo de solo, blá blá blá. Só que você realmente não tem o controle de assim, essa planta vai crescer, vai dar 200 frutos, vai chegar a 3 metros, vai não sei o que lá, você não tem o controle. Então, em virtude disso, você faz o quê? Lança então, procura as melhores sementes para quem vai plantar e quer que dê frutos. Então você lança as melhores sementes. Depois eu vou colocar aqui de novo o texto sobre a parábola do semeador para vocês saberem onde está na Bíblia. Mas eu peguei isso como gancho porque assim, sabe, às vezes eu me punho a pensar que já 3 anos de canal que eu tenho aí, mais de 130 vídeos, e é muito curioso que assim, às vezes eu pego assim, a mensagem hoje é sobre isso, aí falo, sei lá, 3, 4, 5, 6, 10, 15 minutos, já chegar vídeo com 15 minutos, e às vezes as pessoas, algumas entendem exatamente da forma que você quis falar, outras às vezes entendem um pouco diferente e cada um tira uma lição para si, sabe? Concordando ou discordando, que ninguém está obrigado a concordar comigo, mas sempre tem muitos depoimentos de pessoas que, Deus falou comigo nesse vídeo, eu não entendia dessa forma, abriu meus olhos e tal. São depoimentos com um feedback, né, um retorno assim, bastante positivo para mim, o que me motiva a seguir em frente, falando sobre isso, porque às vezes eu faço assim uma interpretação, né, uma contextualização ou recontextualização, interpretação. Cada vez que você interpreta, você coloca alguma coisa do que você entende, né? E às vezes é até didático mesmo, sabe? Pedagógico. Às vezes eu faço explicações de textos, que tem gente que lê a Bíblia não sei quantos anos e não tinha entendido daquela forma, que não vou dizer que é certo ou errado, é somente o entendimento da pessoa, que é dessa ou daquela forma.
E aí, mas assim, observando tudo isso, eu vejo assim, a semente é uma só, as palavras são as mesmas, né? Eu gravo, lanço, mas para cada pessoa o solo que encontra na mente e no coração é diferente, né? Só que eu procuro sempre lançar as melhores sementes que eu tenho, o melhor que eu tenho de mim. Às vezes por isso que eu passo dias para lançar um vídeo e hoje, por exemplo, 2, não é? Mas é porque eu fico, sabe, pensando, maturando. Eu não faço vídeos com cortes, então tem risadas, eu tenho erros, lapsos de memória, esquecimento, pigarro, tuço, enfim. Faço mil coisas, mas para que pareça o mais autêntico possível, mas também não fico dando milhões de pausas, eu fico sempre mantendo ali a conversação do início ao fim, o discurso, digamos assim, a fala do início ao fim, sempre coerente e coesa. E aí por que eu faço isso? Depois de muito pensar, depois de muito maturar, depois de muito montar tudo na minha cabeça, claro que tem coisas que vêm de improviso, mas assim, eu venho aqui com o melhor que eu tenho para vocês. E não é em troco de, sabe, o canal não é remunerado, eu não estou ganhando nada por isso. Um dia quando eu me tornar, né, conhecidíssimo, milhões de seguidores, cadeira. Mas é porque assim, a gente recebe de graça e de graça a gente dá, né? Então tudo isso eu recebi e continuo até hoje recebendo de Deus, assim, essa iluminação, essa explicação, essa coisa que me cai. E não é também, eu digo assim, de graça, mas eu vou contar para vocês uma coisa assim, tudo o que eu falo aqui, sabe, são experiências que eu já passei na minha vida. Nossa, você já passou por tudo isso, felizmente ou infelizmente, enfim. Eu digo felizmente porque eu tenho uma forma de encarar a vida assim, tudo é um aprendizado. Tudo que eu passo é uma coisa que vai me deixar mais forte, vai me deixar mais sábio, vai me deixar mais com a visão mais clara, vai me deixar com raízes mais profundas, porque a árvore ela vai aprofundando as suas raízes à medida que vai crescendo, e se for um negócio com muita tempestade, ela vai aprofundar mais, ou muitas, né, tempestades, muito vento, ela vai aprofundando mais ainda. Quanto mais ventania, quanto mais vento para querer arrancar mais, ela aprofunda as suas raízes. Então eu venho fazendo isso na minha vida, sabe? Eu já passei por muita coisa. Eu tenho um amigo que diz assim: Magno, tua história é muito doida. Aí eu diz assim: me conta, qual o capítulo da novela você vai contar hoje? Que parece às vezes uma novela, sabe? Um enredo, assim, grandes escritores perderiam algumas coisas pro enredo da minha vida, porque às vezes é uma reviravolta do dia para a noite. Mas são coisas que eu venho aprendendo. E isso eu transformo em sementes para lançar aqui para vocês. O que me faz lembrar de uma história que eu li um dia desse, se é verdade eu não sei, mas que ilustra o que eu quero dizer. Um rapaz que morava nos Estados Unidos, numa região que se plantava muito milho, que eu não vou lembrar agora, que também não tem importância, importa a história. Os fatos exatamente não, que eu também não sei se é verdade. Mas vamos lá, a título de ilustração. E ele plantava milho. E ele fazia o quê? Ele comprava as melhores sementes que ele tinha, que tinha no mercado, que é para garantir sempre boas safras, né? A safra de milho, os frutos também fossem de qualidade, tão boa quanto as sementes que ele plantou. E aí uma vez, aí ele pegava também e plantava, ele comprava as sementes e dava para os vizinhos mais próximos do milharal dele. E aí o pessoal dizia assim: gente, mas por que você faz isso? Para que esse gasto? Você está gastando com a sua lavoura e também patrocinando, digamos assim, a lavoura dos vizinhos. E ele deu uma resposta muito lógica até, sabe? Eu até assim, achei que foi desprovida de, assim, não tem um sentimentalismo aí por trás não. Ele só disse assim: é porque as abelhas ajudam a polinizar, né? Então elas pegam, se elas pegam aqui pólen, por exemplo, da minha safra, e elas vão, e também o pólen viaja pelo vento, também viaja pelo vento, e elas vão para e inclusive quem planta milho diz que assim, sempre tem que plantar 3 pés numa cova só. Não me pergunte por quê, mas eu acho que o número ímpar é por conta de exatamente haver essa polinização, digamos assim. Eu não sei como é que funciona exatamente isso no caso do milho, mas existe essa coisa. Alguém que conhecer, por favor, dê uma explicação aí, mas eu sei que nada é por acaso, existe uma explicação. Enfim, o que é que ele dizia? O vento, as abelhas e tal, elas vão espalhar
o DNA das minhas sementes aqui por todo mundo. E também traz dos vizinhos para cá. Se eles tiverem semente com qualidade inferior, vai haver uma polinização aí, um negócio meio esquisito, e as minhas espigas de milho vão ser de uma qualidade inferior às sementes que eu comprei. Então vai ser um dinheiro jogado fora. Então eu pego aos vizinhos que estão ao redor, eu dou as sementes boas também, porque ninguém vai ter perda de qualidade. Eles vão ser beneficiados e eu de igual forma também, porque as minhas não vão. Quer dizer, se eu tiver sementes tão boas, ele pensar assim, eu planto 10 hectares. Se eu colher sementes tão boas quanto a que eu plantei, o prejuízo, digamos assim, vai ser bem menor do que se eu plantar semente muito boa, os vizinhos plantarem ruim e a minha plantação ser afetada. Aí eu não vou ter um milho de qualidade e 10 hectares é muito diferente de uma saca de semente que eu dou para eles. O preço, né? Olha aí. Ajudar o próximo na intenção de também fazer a coisa voltar como um benefício para si. E realmente nunca se volta vazia, nenhuma palavra volta vazia. E quando você lança palavras boas, boas sementes, sempre tem um retorno. Então assim, esse rapaz, ele fazia um ato de bondade sim, mas entenda que assim, era um ato de bondade muito lógico. Se eu espalhar amor ao redor de mim, eu também vou ter de volta, na mesma qualidade. Claro que um ou outro pode fugir da regra, né? Tem sempre um ou outro que destoa. Pessoas que realmente assim são muito amargas e você dá amor e recebe o ódio de volta, incompreensão, enfim. Mas olha como a ideia dele foi fantástica. E é isso, vamos ser assim bons semeadores, pessoas com boas intenções que semeiam coisas boas. A gente nunca sabe o que vai dar no final das contas. Mas se você semeia com amor e se você semeia na intenção de fazer o bem, certamente você vai colher bons frutos. Então vamos fazer o bem, sem olhar a quem, e também deixar pra lá, sabe? Não ficar só essa coisa de ficar assim, e aí, você gostou? E aí, não sei o que lá, e foi bacana? Não, faça o bem e deixe seguir. Esqueça isso tudo, porque Deus, a vida, o destino, como seja a gente possa chamar assim, sempre traz o retorno para nós. E se as sementes que plantamos foram boas, ela vai trazer um retorno muito bom. Tá bom? Vou estar encerrando aqui, porque já 12 minutos e meio, tá? Senão fica muito grande. Beijo a todos. Daqui a pouco eu boto lá no canal, tá?